E aí, mano, beleza? Convite pra fazer aquele ensaio nu, então, né? Então fala pra mim aí, onde que a gente conseguiria fazer isso? Paris não rola, não tem orçamento então pra Paris. Tá. Nem uma fotinho ali na frente do Paris 6, será que a gente não consegue fazer? Ah, Paraisópolis? Ah, não, tá, ensaio conceitual, então. Não, tranquilo, tranquilo, dá pra fazer sim. E vem cá, o que que rola aí de cachê? Eu quero aquele 1 milhãozinho pelo menos, né? Que nem vocês ofereceram aí pra alguns ex-Big Brothers. Eu acho que já tô nesse nível, né? Não, não tem esse orçamento no momento, não tem. Faz a contraproposta aí, cara. Não, vamos pelo menos reformar meu triplex no Guarujá, pelo menos isso, tem que entrar um dinheiro. Não tem isso. Porra, velho. Um lata velha com meu Uno 1.0, pronto. Tuna Uno e fica, ó, filé pra eu andar na quebrada. Não, então faz o seguinte, manda um carregamento de argamassa lá pra casa pra eu rebocar a parede da churrasqueira, porque eu não aguento mais fazer churrasco na parede podre. Pronto. Fechou? Fechou, então, fechou. Só não vem com graça de depois conversar aí e pedir pra eu fazer ensaio com filho que nem o Matheus Carriere, né? Por favor. Não quero essas patifaria, não. Valeu, obrigado. Fala aí, seus mal diagramados, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre as piores capas da G. Foi um trabalho complicado escolher, afinal de contas não teve nenhuma capa que era boa de verdade durante a existência da revista, mas eu fiz aqui uma triagem com as 10 piores. A gente vai começar aqui com a mais emblemática e talvez a mais lembrada da história da revista. Ele mesmo, Vampeta. O jogador, na época, né, atuava pelo Corinthians e foi escolhido para estrelar a capa da G. Alguém entende o motivo dessa escolha? Ninguém entende. Isso porque Vampeta jamais foi considerado galã nem pela mãe, nem pelas namoradas e nem pela torcedora mais fanática do Corinthians. Não existe demanda para nudez do Vampeta na história. Bom, mas ele foi lá, apareceu com um traje que parece que ele pegou do guarda-roupa do Toninho do Diabo, não passou uma gilete no bigodinho de charreteiro e ainda fez fotos afundando a rede. Sorte que nossa memória é seletiva e algumas imagens são apagadas no decorrer dos anos, não é mesmo? Eu fico imaginando a reunião de pauta que decidiu a escolha do Roger para ser capa da revista G Magazine. Viu? Tive uma ideia. Já imaginou colocar o Roger na capa? Roger? Que Roger? Aquele que namorou a Galisteu, a Débora Seco? Não, o vocalista daquela banda, o Traje a Rigor. Mas o Traje a Rigor não acabou em 89? Não, tá nativa aí. Eles acabaram de fazer uma música. Olha, não sei, hein, cara. Acho que não vai vender muito bem, não. Não tem demanda pra nudez do Roger. Ele tem os braços finos, as costas peludas e tem aquela cara de idiota, velho. Quem vai comprar uma revista do Roger? Vai por mim. Se não comprarem, pelo menos essa capa jamais será esquecida. Realmente, a gente não esqueceu que o Roger estava ali na capa e não foi por motivos muito bons, não. Até porque quem viu sabe que o Roger teve muita autoestima pra posar nu, mesmo ostentando aquele pau que parece um saleiro. Vou ser bem sincero, eu vou fazer 32 anos e não lembro nenhum momento da minha vida onde consideraram Rafael Vanucci galã ou um cara no mínimo sexy. Numa boa, não lembro disso, porque assim, ele é o famoso calma, ele só é loiro. Porque mesmo quando ele era jovem e bonito, ele já era feio. E mesmo quando ele era magro e fortinho, ele já era meio fordo, né? Aquele fortinho gordo, assim, claro, tem demanda pra isso. Eu também não tô muito longe disso, não. Só que o Rafael Vanucci, infelizmente, não é um cara típico para capa de revista. Mas o bom é que também ninguém viu essa publicação da G. Matheus Carriere devia ser muito amigo dos editores da G, porque ao todo ele posou 4 vezes, ou praticamente em todas as oportunidades que ele precisava trocar de carro ou reformar o apartamento, ele batia lá na redação da G e falava: ô, vamos fazer umas fotos novas aí, não mudou nada, mas a gente faz as fotos aqui, né? Mas um dia ele resolveu inovar, porque ninguém queria mais ver só o Matheus sozinho. E ele teve a ótima ideia de posar junto com o filho. É isso mesmo, ele posou com o filho na G.
A gente não é puritano, mas na boa, né? Fetiche de pai e filho, infelizmente, é uma merda, né? E aí perguntaram aqui, nossa, mas que absurdo! Os dois posaram de pau duro? Claro, né? Eles não iam posar de pau mole na G. É claro que o homem com a maior autoestima do país não poderia deixar de posar na G, não é mesmo? Sabe de quem eu tô falando? Não é de Eduardo Costa, porque na época ele não era famoso, senão provavelmente ele também teria feito. Mas eu tô falando do Latino. O pênis que mais fez filhos no país apareceu nas páginas da G e apareceu num ensaio de extremo mau gosto, né? Numa temática rural que não dá pra entender o motivo, já que o Latino é carioca e canta funk, cresceu nos Estados Unidos, não tem nada a ver. Dizem que esse ensaio, inclusive, até inspirou o Ang Lee pra filmar Brokeback Mountain. Além de o ensaio ter esse tema ridículo, o Latino mostrou uma mata atlântica na virilha digna do cabelo do Davi Luiz. É tanto filho que o cara faz, é tanta pensão que ele tem que pagar, que não sobra nem pra um barbeador. Renato Gaúcho diz que já transou com 4.000 mulheres, e ninguém vai duvidar disso. Pela idade dele, ele poderia ter transado até com o dobro se tivesse disposição. E ele foi capa de uma revista que ninguém lembra direito da existência, que foi a Sui Generis. Não era a G, era uma paralela à G, que veio antes da publicação e era, acho que, da mesma equipe, se eu não me engano. Ninguém pode dizer que não existia demanda para que o Renato Gaúcho aparecesse sem camisa. Tanto que os programas de TV da época mostravam muitos vídeos dele jogando futevôlei, mostrando aquele kit tabacou no peito que ele tem. Porém, um ensaio sensual com o Renato Gaúcho é algo que a gente questiona a demanda e a necessidade até hoje. Por sorte, é mais um que caiu no esquecimento antes de se tornar popular e a gente está relembrando aqui para que você vá atrás e não durma muito bem nas próximas semanas. Quem tem menos de 30 anos talvez não se lembre de Reinaldo do Terra Samba. A banda surgiu no fim dos anos 90, do nada, vendeu discos demais e desapareceu com a mesma velocidade. Eles até conseguiram ali ameaçar o reinado do Gera Samba, que eu não me lembro se na época já tinha se tornado o El Chan. A verdade é que Reinaldo poderia ter desaparecido deixando apenas como legado os seus hits, né, como o Carrinho de Mão e o Terra Samba é Assim e tal. Mas não, ele deixou ainda um outro legado muito bom, pra quem gosta, que foi a capa da G Magazine. O mais interessante é que eu tomei um susto quando eu vi essa revista, porque eu pensei que poderia ser algo pior. Quando eu vi na banca, eu achei que fosse uma revista com o Caju ou com o Castanha, um dos dois daquela dupla. Mas não, era o Reinaldo do Terra Samba, que infelizmente também não é tão bom. Às vezes o sujeito consegue o feito de tocar numa das maiores bandas de rock do mundo, mas também nutre alguns sonhos mais excêntricos, né? Que é o caso do Warren Cucurullo, que tocou no Duran Duran, mas veio morar no Brasil e se tornou também capa da G Magazine. No entanto, ao contrário de outro roqueiro, né, não Roger, ele mostrou que não tinha o volume morto, pelo contrário, ele ficou conhecido por mostrar o Durão Durão nas páginas da G. Queria saber qual que foi a alma doentia que pensou em sexualizar o You Can Dance na capa da G Magazine. É sério, uma banda que participava de um programa infantil não deveria estar ali nunca. Mas eles usaram isso ainda como gancho para a chamada de capa. Os gatos do planeta Xuxa como você nunca viu. Gente, gato aonde? Fly, Dead Call, Tom, Cadu, que na verdade no fundo eu não sei diferenciar nenhum deles, né? Mas eu sei o nome, porque eu pesquisei aqui no Google, apareceram ali, fizeram um ensaio, e o pior de tudo do ensaio é que eles posaram juntos, né? Eles ficavam ali interagindo, na locação da G Magazine, todo mundo nu, e ostentando aqueles kits noventistas, né? Como touca com dread embaixo, o cara parecia o Bongô do Castelo Rá-Tim-Bum. Calça poperô branca, numa boa, mostrando a cueca ainda, coisa horrorosa. Boné pra trás. Sério, como alguém vai ter tesão num homem posando nu com um boné pra trás, numa boa, sério. Conrado fez um rápido sucesso ali no fim dos anos 80, começo dos anos 90 e em um belo dia a G resolveu desenterrar o rapaz e colocar ele na capa da revista fazendo um ensaio nu. Conrado voltou àquela época já um pouquinho meio fordo, com as letras do nome dobrado, mostrando que ele era um adepto da numerologia.
E como não tinha nenhum gancho para que ele mostrasse o sorvetão dele naquela época, eles resolveram fazer um ensaio baseado na máfia italiana, o que pra gente não faz o menor sentido, porque Conrado nunca nem falou que ele tinha descendência italiana, não é mesmo? Colocaram ele de coletinho nessas locações, com charuto e tudo mais. A gente não entende a escolha e não entende também o porquê desse motivo no ensaio, mas pelo menos ficou uma merda, não é mesmo? É isso aí, seus mal diagramados. Se vocês querem ficar por dentro de novos golpes, siga a gente no Instagram, Galãs Feios Oficial, no Facebook, Galãs Feios, e também no nosso canal de YouTube. Curta lá e também assine para você receber as atualizações do nosso canal de vídeos. É isso aí, um abraço e até mais.